Muito bom dia, meus amados irmãos. Quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026. Graças a Deus por isso. Agora já 7:02. Estamos dando início aqui à nossa reunião de oração, o nosso ajuntamento diário. E o pessoal está chegando aos poucos, mas nós já aqui prontos, apostos. Vamos começar com uma palavra de oração nessa manhã de quinta-feira. Que privilégio, Senhor, o nosso nessa manhã, Pai, ocuparmos esse lugar tão bem descrito por Jesus nas tuas palavras ali, Deus. Esse lugar secreto, esse lugar onde nós somos vistos, como nós falamos ontem, o Senhor é aquele que nos vê. Obrigado, porque nesse lugar nós somos ouvidos e nós podemos também conhecer ao Senhor, como nós vamos meditar hoje. E para nós é um grande privilégio. Senhor, o que seria das nossas vidas? Eu penso a partir daquilo que eu estou vivendo, o que seria para mim como homem, o que seria para minha humanidade, para minha realidade, se não fosse esse lugar, Pai, se não fosse essa expressão do Senhor, que é o lugar de oração, Deus, que é onde se bate e se abre, porque bater e abrir-se-vos-á. É onde se busca e se acha, porque buscai e achareis. Ô Senhor, que privilégio! Meu coração nessa manhã exulta de alegria, trazendo e resgatando essa memória do que é o lugar de oração, Senhor. Como isso é tão importante para a minha caminhada com Cristo. Como isso é tão importante para o desenvolvimento da minha fé, Senhor, para que eu vá descobrindo no Senhor esse bom propósito, Pai. Como isso é tão importante para transformar a minha vida, Senhor, para transformar a minha realidade que é incompleta, que está em falta, Senhor, que é manca, que tem tantas e tantas demandas, Senhor, mas louvado seja o teu santo nome. Porque no lugar de oração tem um mistério que a razão e a cognição não alcançam, Pai. É um mistério que revela esse lugar, nesse lugar, melhor dizendo, o Senhor se dando a conhecer a nós. Oh, Senhor, que privilégio bom é esse, Deus, orarmos a Ti. E à medida que oramos, nós te conhecemos mais. E na medida que te conhecemos mais, estamos diante da verdade. Estando diante da verdade, Senhor, a verdade nos liberta de nós mesmos. Esse é um dos grandes mistérios que existem no lugar de oração, Senhor. Por isso, nessa manhã, junto com os meus irmãos, essa manhã de quinta-feira, chegando aí praticamente no meio do mês, os dias se sucedendo, desafios, problemas, dores, angústias e tantas outras coisas, Senhor, projetos, expectativas, enfim, tudo ao mesmo tempo, Pai, atravessando os nossos dias. Obrigado pela segurança que existe no lugar de oração, Deus. É um lugar onde a gente pode se esconder, Pai, no sentido mais essencial da palavra, esconder de toda uma realidade que é tão difícil, Pai, que é dura, que é pesada, que muitas vezes é desprovida de beleza e de virtude, mas no lugar de oração a gente se esconde, porque o Senhor está ali, Deus. Porque a tua presença é ela que nos esconde, é ela que nos atrai, Senhor. Como a gente vai entender isso também na tua palavra? É o Senhor se movendo ali, Deus, e nos colocando bem perto de ti, Deus. Muito obrigado, Deus. Nessa manhã, junto com os meus irmãos, a minha oração, a partir de toda essa afirmação, esses louvores rendidos a Ti, gratidão expressada aqui nessas palavras, aqui com os meus irmãos, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, ajude-nos, Senhor. Ajude-nos na nossa constância e perseverança, Pai. Naturalmente, essa é uma resposta que nós damos a Ti, Senhor, mas eu te peço que o Senhor fortaleça esse nosso bom propósito no Senhor, Pai. Fortaleça a nossa fé, Pai, em nome de Jesus.
Fortaleça, Deus, e dê vigor para nosso espírito, para a gente permanecer, para permanecermos fiéis a Ti, Pai, em nome de Jesus, num mundo tão caído, com tantas questões ao nosso redor que vão nos incitando à infidelidade, que vão nos mobilizando cada vez mais para o pecado, que vão nos fisgando e nos iludindo até, Senhor, nos encantando para um distanciamento do Senhor. Pai, em nome de Jesus, não é o que nós queremos. Se nós estamos aqui nessa manhã, naturalmente o que nos coloca aqui em comum é o desejo, é a vontade de estar com o Senhor, de descobrir mais esse lugar de oração. Então, Senhor, ajude-nos naquilo que muitas vezes sozinho nós não vamos conseguir. Ajude-nos a permanecermos fiéis, a perseverar, a insistir, Senhor, nesse lugar, Pai, como uma expressão do nosso relacionamento com o Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Mesmo muitas vezes tendo que lidar com o que Paulo diz, aonde o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Senhor, ajude-nos nessa dicotomia que muitas vezes é o que caracteriza a nossa realidade, o nosso dia a dia, Senhor. E recebe essa oração sincera da nossa parte, de querer habitar nesse lugar, de perseverar aqui, Senhor, de poder permanecer aqui no Senhor. Reconhecemos nessa manhã, Pai, já habitando nesse lugar, já nos apropriando daquilo que a tua palavra nos descreve como próprias desse lugar, Senhor, como próprio desse lugar, que nós não sabemos orar como convém, Pai, que a nossa realidade humana e a forma como a gente vai orando por si só não fica tão distante daquilo que é de fato o reino. Então, nos ensina, Senhor, nos ensina mais uma vez a orar como convém. E pela fé te agradecemos por essa manhã de quinta, pelas orações que serão feitas, as partilhas, a meditação na tua palavra e, claro, como o Senhor falará conosco. Vem sobre nós, Senhor, e fale aos nossos corações. Eis-nos aqui para ouvir a tua voz, mais uma vez nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Amém, amados Saulo. irmãos. Amém. Joia demais. Vamos lá, irmãos, vamos começar aqui com uma primeira oração. Deixa eu pegar aqui. É, por favor. Deixa eu ver aqui. Vamos começar com você, meu cunhado Sirleizinho. O Salmo 25, eu vou pegar ele aqui hoje para a gente poder pensar alguns princípios dessas orações que nós vamos fazer. Salmo 25, nós temos alguns elementos que o salmista, né, no caso aqui Davi mesmo, vai traduzir e que a gente pode então nos apropriarmos como orações, como por exemplo, né, o versículo 4 vai dizer assim: Faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor. É muito próprio das nossas vidas, né? No nosso dia a dia, na rotina, em como a gente projeta futuro, em como a gente vai vivendo o nosso entorno, né? Ter que decidir escolhas, né? É um sinônimo daquilo que é a natureza humana. A natureza humana tem que lidar constantemente com escolhas. E escolhas vão traduzindo caminhos, possibilidades, né? Ou usando aqui esse símbolo, né? Atalhos, becos sem saídas, né? E por aí vai. E aí o salmista vai ser bem intencional aqui, dizendo: Eu quero conhecer o teu caminho, os teus caminhos, faz-me conhecer os teus caminhos. Eu não quero pegar nenhum atalho, eu não quero nenhum beco sem saída, eu não quero ter que bancar um caminho por conta própria, eu não quero isso. Muitas vezes é isso, né, irmãos? E a nossa natureza, ela é tão, pelo menos a minha, ela é tão caída e limitada que até para fazer bancar a nossa vontade, a gente pode pegar um caminho e falar que Deus está nos mandando para lá. Porque a gente aprendeu que essa chancela, né, dizer Deus está me mandando, Deus está falando, né, e tal, quando ela é desproporcional à nossa intimidade com Ele, aquilo que Ele de fato está falando e como a gente está ouvindo a voz dele, né, ela pode ser extremamente nociva para nós. Então, meu caro, vamos orar, como o salmista trouxe aqui: faz-me conhecer os teus caminhos, faz-me nas minhas escolhas diárias, né?
A gente tem conversado um pouco, você está vivendo desafios também na sua vida que vão precisar passar por certos caminhos. Então é uma oração sincera, dizendo, Senhor, eu só quero esse caminho. E no final, quero até conectar isso com a meditação, tá bom? Mas vamos lá, Sileizinho, vamos orar com você, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por essa manhã, Senhor, fresquinha, gostosa, que o Senhor nos deu, Senhor, para a gente poder caminhar com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, nós confessamos, eu confesso, ó Pai, que eu não sei o caminho que o Senhor tem, ó Pai, mas me faz, ó Pai, nos faz andar no seu caminho, Senhor, porque eu quero, Pai, nós queremos confiar nos seus passos, ó Pai, nós queremos confiar no seu andar, nós queremos pisar nas suas pegadas, ó Pai. E porque por conta nossa, Pai, a gente não sabe nada, Pai. A gente é enganoso, nossa mente, nossa inteligência, nosso conhecimento é enganoso, Senhor. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos de discernimento do Espírito, para que a gente possa caminhar, ó Pai, com um bom pastor por esse caminho, ó Pai, que às vezes é tão estreito, ó Pai, e que a gente não se depare com um beco sem saída e acabe vivendo ali, ou então que a gente não entre em caminhos tortuosos, errados, mas que a gente possa andar com o Senhor, ó Pai. Alarga, ó Pai, a nossa estrada, ó Pai. Alarga nosso caminho, Senhor. Nos faça enxergar a Sua vontade. Nos ajude, ó Pai, a tomar as decisões certas, nos momentos certos, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, eu te peço, ó Pai, que seja tudo na hora, no tempo do Senhor, ó Pai, não no nosso, Deus. Que a gente não possa se fechar, ó Pai, na nossa própria vontade, no nosso próprio conhecer, porque a gente precisa é do Senhor, que é nosso amigo, que é nosso pastor, que é nosso Deus poderoso, onipresente, onipotente, onisciente. O Senhor tem tudo, ó Pai, que a gente precisa e muito mais, Deus. Nos humilhamos, ó Pai, perante a Sua vontade, perante o Seu amor. E mesmo que doa, Senhor, mesmo que seja difícil, ó Pai, nos ajude a caminhar. Nos dê Sua força, ó Pai, que a gente possa se alegrar na Sua alegria, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, que a gente possa ter entendimento sobre o passo a passo que a gente der, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém. Obrigado, meu caro Sileizinho. Amém. O precioso JP, também conhecido como JP, que nesse exato momento está na Inglaterra. Eu estou vendo que você tem estado aqui conosco. Eu não sei se você consegue orar, JP. Se conseguir, libera seu microfone aí. Opa, liberou. Ótimo. Consigo Bom sim. dia. Bom dia. Quantas horas aí, JP? São 10h14 aqui. Você está onde nesse exato momento, meu caro? Eu tô lavando louça agora. É isso aí. Como é que tá sendo esse tempo aí? Ah, sendo muito precioso, graças a Deus. Que Muito bom, JP. aprendizado. Que bom. Coisa boa, coisa boa. E a comida aí, tá tranquilo? Tá dando certo aí? Ou tá Ah, desafiador? tá Como é que é? tranquilo. Tá tranquilo, Aqui né? a casa é 75% brasileira, né? Então, Ah, entendi. Tá certo. mais tranquilo. Muito bom. Você é um homem de Deus, meu caro JP. Manso, com esse coração humilde, coisa boa. JP, tem no Salmo 25 tem um versículo que é muito tradicional, para quem está acostumado a ler a Bíblia, que é o versículo 14, e ele diz o seguinte, né? O Senhor confia o seu segredo aos que o temem. Ou, numa outra versão, ah, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Tem algo muito importante para a nossa caminhada. A gente olhou agora pela escolha do caminho a partir dos caminhos do Senhor, né? Que isso Deus não fará por nós. Isso é uma resposta nossa a Ele, é uma escolha nossa a Ele, que é o temor ao Senhor, né? E temor ao Senhor, essencialmente, é como nós, na nossa vida e nessas escolhas e na nossa obediência, né, nós vamos ter essa reverência a Ele, nós vamos odiar o mal, nós vamos amar o bem, e naturalmente a nossa vida, ela expressa, então, essa prioridade naquilo que é Deus, né?
há uma reverência, há uma afirmação dessa santidade. Isso é temer ao Senhor. A gente odeia o mal, a gente resiste ao mal, a gente escolhe o caminho da verdade, da luz e não o mal. E isso é uma expressão prática do temor ao Senhor. E nesse lugar há muita intimidade, como a gente vai meditar hoje. Então, JP, vamos orar sobre esse princípio nas nossas vidas, né? Esse princípio, pedindo a Deus, Senhor, nos ensine a temer ao Senhor, nos ensine, nos confronte. Olhe para que o Senhor nos confronte em áreas da nossa vida que assim, nós não estamos temendo ao Senhor aqui. Aqui a gente está amando mais as trevas do que a luz, porque quando a gente teme ao Senhor, a gente ama a luz muito mais que as trevas. Enfim, o que Deus colocar no seu coração, meu caro JP, vamos lá. Amém. Senhor, te agradecemos porque sabemos, ó Deus, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, Pai. Amém. Nós não temos razão, ó Pai, ou lugar para onde ir, se não for, ó Deus, na tua presença, temendo ao Senhor, ó Pai. Mas existem também, ó Deus, áreas das nossas vidas, ó Pai, que escondemos, ó Pai. Escondemos da tua luz, ó Pai. Guardamos em lugares, ó Deus, que do nosso coração que são escondidos, ó Pai, distantes, ó Pai, da tua luz, ó Pai. Faltamos, ó Deus, com respeito e com temor ao Senhor, ó Pai. Nos perdoa por isso, ó Pai, e nos leva a esse lugar, ó Deus. Que possamos, ó Deus, colocar isso na luz, ó Pai. Na luz, ó Pai. Na tua luz, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Convença a mim, ó Deus, por meio do teu Espírito, ó Pai, e os meus irmãos também que estão aqui, ó Pai, aos outros que também não estão aqui, ó Pai, que nós precisamos do Senhor, ó Pai. Precisamos, ó Deus, colocar essas coisas, ó Deus, na luz, ó Deus, para que possamos, ó Deus, andar perfeitamente, ó Pai, no relacionamento com o Senhor, ó Pai. A Bíblia nos fala que o Senhor não faria nada, ó Pai, sem revelar aos seus amigos, ó Pai. Então nos permita, ó Pai, nos permita ser, ó Pai, seus amigos, ó Pai. Não esconder nada do Senhor, ó Pai. O Senhor já vê tudo, ó Pai. Não conseguimos esconder nada do Senhor, ó Pai, mas que nós possamos, ó Deus, ter essa consciência viva que não podemos esconder, mesmo não podendo esconder nada do Senhor, ó Pai, nós não queiramos esconder nada. Então, Deus nos faz, ó Pai, com essa mente, ó Pai, molda a nossa mente, molda o nosso coração, ó Deus. Nos aproxima de Ti, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, ser Teus amigos, ó Pai, completos, ó Deus, sem segredos, sem quartos escondidos, sem gavetas em que guardamos nossas mágoas e ressentimentos, ó Pai. Que o temor do Senhor, ó Pai, possa inundar, ó Deus, e que a dignidade, ó Pai, do Cristo vivo possa permear nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Glória a Deus. JP. Amém. Vamos continuar na família aqui? Vamos continuar em casa, então? Eu vou chamar a querida Kátia. Oi, Kátia, bom dia. A mãe do JP. Bom dia. Como é que é ouvir a voz do JP? Já dá saudade? Claro, você deve falar direto com ele, né, Kátia? Mas como é que tá o coração aí de mãe? Tá conseguindo caminhar? Tô conseguindo, mas dá saudade. Dá saudade, né, querida? É isso, tá certo. Faz parte porque somos humanos, né? Kátia, E hoje é vamos orar aniversário com da Kátia, você. pessoal. Como é que é? Perdão, Sileizinho? Hoje é aniversário da Kátia. Opa! Hoje é aniversário da Kátia? Não Foi sabia. ontem, ontem. Foi Ah, foi ontem, ontem. desculpa. Foi Foi ontem. ontem. É isso aí. Parabéns, viu, minha irmã? Que Deus te abençoe e continue te fortalecendo muito nesse propósito que Ele tem para você. E um dos propósitos que Ele tem para você é que você tenha oração pelo outro como uma expressão do seu chamado. Você foi chamada para isso, né, cara? Você sabe disso e você não é tímida para isso. Você é uma pessoa mais reservada, tem. Inclusive o JP me lembra você na natureza, né, dele. Mas na hora que é para orar pela pessoa, você não é tímida. Você vai na casa de quem for, você viaja para onde tiver para cumprir isso. E Kátia, tem uma dimensão aqui que o salmista vai nos apresentar na oração dele, né? A Deus nesse salmo, que esse salmo é uma oração, né? Que eu quero que você nos conduza nessa oração específica agora, que ele vai dizer o seguinte, no versículo 17: Alivia-me as tribulações de coração, tira-me das minhas angústias, guarda minha alma e livra-me.
Vamos orar com você, Kátia, para que o Senhor nos alcance com alívio, para que o Senhor, e aí eu lembro das palavras de Jesus, né, quando ele vai dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. E na sequência ele vai dizer: Encontrarei descanso para as vossas almas. Vamos orar por isso, por alívio de alma, porque ele faz isso. O toque dele, a presença dele, traz esse alento, traz descanso, renova vigor, né? Então é uma oração por alma agora. E trazendo para essa oração o que o salmista nos inspira aqui sobre alívio, tá bom? Vamos lá com você, Kátia, por favor. Amém. Senhor Jesus, eu quero te render graças, Senhor, nesse dia, pelo teu grande amor, bondade, misericórdia que nos alcançou, Senhor, nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, eu quero me achegar a ti, Jesus, ao trono da tua graça, Senhor, para clamar pela tua misericórdia sobre nós, ó Pai. Senhor, que essa misericórdia, Pai, se adentre aos lares, aos corações, às almas, ó Pai, nos alcançando, trazendo, Senhor, do teu refrigério, do teu amor sobre nós, Pai. Senhor, como nós precisamos do Senhor, Pai, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Senhor, porque se nós não colocarmos, ó Pai, a tua presença, o teu amor, tua bondade, a tua misericórdia, Pai, alcançar, Senhor, todas as áreas da nossa vida, nós vamos perecer, Senhor. Em algum lugar nós vamos perecer, Senhor. Senhor, nesse dia, Pai, que o Senhor alcance a nossa alma, Senhor. Nossa alma cansada, atribulada, Jesus. Senhor, que eu alcance, Senhor, os meus irmãos também, Senhor, aqueles, ó Pai, que nessa manhã, Senhor, por um motivo ou outro, Senhor, tentaram, Senhor, e pensam em desistir, Senhor, porque a alma está muito cansada, Senhor. Senhor, que o Senhor venha com esse refrigério, com a tua unção, com o teu poder, com a tua graça sobre nós, ó Pai, nos alcançando, Senhor, com a tua verdade, com o teu poder, Pai, com a tua verdade que nos liberta, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos nos achegar a esse lugar de descanso, Senhor, de confiança no Senhor, em confiar todas as coisas, todas as áreas da nossa vida, Senhor. Esse lugar, Pai, que é na tua presença, Senhor, aonde a nossa alma é sarada, é curada, é aliviada, Pai. Nesse lugar, Pai, é o único lugar, Pai, que nós, ó Pai, podemos alcançar, Senhor, descanso e refrigério na tua presença. Então, nós queremos, ó Pai, nos achegar nesse lugar, Pai. Descansar a nossa alma, Pai. Aquietar a nossa alma, Pai. Nós dizemos a nossa alma nessa manhã: aquieta, quieta a alma. Espera no Senhor, Pai. Então, nós queremos, ó Pai, esperar todas as coisas do Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor. Como seres humanos, ó Pai, nós não conseguimos sem o Senhor. Nós precisamos, ó Pai, da tua ajuda, das tuas santas mãos sobre nós, ó Pai, a nos aquietar, Pai. Quieta a nossa alma nessa manhã, Jesus, para que possamos, ó Pai, a permanecer nesse lugar de confiança, esperando, Pai, todas as coisas, ó Pai, no Senhor, Pai. E nós te rendemos graças, Senhor, porque todos os dias, ó Pai, a tua misericórdia, Pai, nos lembra que nós temos esse lugar, Pai, de descanso e refrigério no Senhor. E eu te louvo por isso, Senhor. Entrega a vida dos meus irmãos, ó Pai. Que o Senhor alcance cada um de nós, ó Pai, nessa manhã, com teu amor, com a tua bondade, com teu refrigério e com teu renovo, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Amém, Kátia. Amém. Amém, Kátia. Obrigado, minha irmã. Amém. Meu querido Jefferson, amigo Jefferson, bom dia. Tá me ouvindo aí? Consegue orar? Estou aqui. Ok, Jefferson. A gente tem feito aí essa semana, né, orações intercessórias nesse final aqui, duas especificamente, normalmente por uma família missionária e pelo Brasil nós vamos fazer por uma família, mas hoje, né, eu chamei você aqui de forma muito intencional também, nós vamos orar por um casal missionário, né, que sim, tem um legado nas nações, mas também tem um legado nas nossas vidas, tem um legado naquilo que é a vide, né? E você vai orar, Jefferson, e nós vamos te acompanhar nessa oração pela vida do Alan e da Enilce nesse momento, né? Estamos acompanhando aí as notícias e ontem eu quero só falar um negócio aqui bem rápido antes do Jefferson orar.
que está no meu coração desde ontem, né? Eu fui deitar e eu tenho muita dificuldade de chorar. Chorar não é um negócio assim muito próprio, e não é de resistência, não, né? Talvez seja até fisiológico, ou se for resistência, eu não tenho acesso a essa resistência, né? Só se for muito profunda do inconsciente. Mas chorar não é uma coisa habitual para mim, né? É chorar lágrimas, lágrimas e lágrimas, né? Mas ontem, na hora que eu fui deitar, assim, coloquei minha cabeça no travesseiro, né? Assim, meu coração se compadeceu muito, como amigo, como ovelha, como pessoa, né? Por esse momento que o Alan está vivendo e a Enilce, né? Porque são os dois especificamente. Tem a família maior, mas o núcleo familiar hoje são os dois. Tanto é que é ela que está lá e tudo que está acontecendo, né? Claro, fui orar por eles ali, né? No meu travesseiro, na minha cama. E nesse sentido, me veio muito, eu imagino, tenho certeza, conhecendo profundamente a vida do Alan, que Deus já se ocupou de falar com ele sobre tudo. Mas me veio muito a palavra do Tiagão de domingo, que curiosamente fala, né, traduziu ali no Salmo 23, como que Deus se expressando na boca do salmista como pastor, né? Se colocando ali, e aí o Tiagão trazendo os símbolos que é o pastor de ovelhas, para que a gente fique cada vez mais próximo dele e do cuidado dele, se necessário, ele quebra a patinha da ovelha para que isso aconteça, né? E eu não sei quem lembra disso, eu lembro que eu estava no primeiro banco da fila. Oh, perdão, eu estava no primeiro banco da igreja. Quando o Thiagão fez o apelo, o primeiro a ir à frente, antes de qualquer pessoa, antes de todo mundo, como já é de costume no bom princípio, foi o Alan. Mancando e com a sua bengala, ele foi à frente. Foi o primeiro, ficou lá um tempinho sozinho, depois foi chegando mais, chegando. Então me veio esse símbolo e eu orava aqui ontem à noite por ele, né, e pela Enilce, por tudo, mas com paz no coração, com muita paz, assim, aquela imagem do pastor com a ovelha aqui em volta do pescoço, viu, Alain e Enilce, isso me veio com tanta força, mas por isso que acho que eu não me contive em lágrimas ali, né? Então, Jefferson, amando eles como nós amamos e assim, preocupados e nos importando, mas ao mesmo tempo crendo e confiando no Senhor. Vamos interceder por eles. E o que Deus colocar no seu coração aí, meu irmão, por favor, vamos lá. Pai, como sempre digo, na maioria das vezes, graças te dou, Senhor, porque o Senhor é bom. Não tem outra palavra para expressar. O Senhor é sempre bom. Mas de acordo com o que temos ouvido aqui nessa manhã já, falando sobre caminho, os teus caminhos, Pai, são mais altos que os nossos caminhos. A gente não compreende. Eu não compreendo, Pai, os teus caminhos. Exatamente porque eles são mais altos, os teus pensamentos são mais altos. A gente não entende. A nossa lógica humana, apesar de sermos tão vastos, de sermos a coroa da tua criação, mas por causa do pecado, Pai, nós nos tornamos extremamente limitados. A nossa lógica não acompanha os teus caminhos, porque a gente pensa em termos muito egoístas, em termos muito imediatistas, em termos muito do aqui e agora e do nosso próprio conforto, da nossa própria autossuficiência e autopreservação. Então a gente não compreende, Senhor. A gente não compreende muitas vezes o que o Senhor quer, para onde o Senhor está indo, o que o Senhor está fazendo. Mas nós queremos declarar aqui, Senhor, que nós confiamos em Ti. E agora, Pai, de forma muito específica, eu apresento, Pai, diante do Senhor, nessa figura tão expressiva, Pai, que é o Teu altar. A gente ora e fala isso, mas às vezes a gente não compreende. Altar é lugar de sacrifício, lugar de oferta queimada, lugar de morte. Mas morte que gera vida e estou apontando para a cruz. Ainda conectando a palavra de Tiago no domingo,
o objetivo do cuidado do pastor para com a ovelha é que ela sirva de alimento no final. Que ela seja sacrificada e alimente a muitos. Então, Senhor, eu quero apresentar diante de Ti Alain e Enilce, que mais uma vez, Pai, o Senhor não foi pego de surpresa, o Senhor continua sentado no trono. Teu amor por eles continua inabalável e eterno. Com amor eterno, o Senhor nos amou, o Senhor amou a eles e os chamou desde sempre. E eles têm caminhado nos teus caminhos. E o Senhor tem permitido, nesses últimos anos, que situações mais agressivas e delicadas tenham se abatido sobre eles. Porque mais fiéis eles se tornaram. E mais desejosos estão de andar nos teus caminhos. Então, o Senhor tem algo ali para fazer na vida deles enquanto pessoas, enquanto casal, para que o teu nome seja glorificado. Mas, Senhor, as nossas forças elas são limitadas, por isso que nós caminhamos no Senhor. O Senhor que nos dá força. Então, o tom da minha oração aqui, Pai, nesse momento, é que o Senhor os fortaleça, o Senhor os envolva com a tua nuvem, Pai, com a tua glória, que o Senhor manifeste a tua glória e a tua presença de forma palpável entre eles, na casa deles, nos corações deles, entre eles como casal, Pai. Nesse momento eu quero direcionar também a minha oração para isso, que o Senhor fortaleça o laço, o vínculo, o relacionamento. Nesse momento de tanto cuidado, que para além das coisas estarem acontecendo definitivamente com Alain em si, mas muitas vezes as pessoas direcionam tanto para ele, porque a pessoa demais está mais evidente e se esquece que é Enilce que está cuidando dele. Então, Pai, fortalece Enilce, os seus braços, as suas pernas, o seu coração, a sua mente, tão desgastada já, Pai, por tanto cuidado com a dona Elaine, com a família em si, com o próprio Alain, anos e anos de relacionamento, de obediência. Fortalece esse casal, Pai, em nome de Jesus. Fortalece essa relação, para que, para além das circunstâncias que têm chegado até eles, Pai, a relação deles possa ser impactada com a tua glória, eles possam se tornar cada vez mais um no Senhor. Que haja respeito, que haja cuidado, que haja reconhecimento, que haja afeto, que haja presença do Senhor. E mais uma vez, Pai, eles estão no hospital, que a presença deles ali se torne farol, luz naquele lugar, que o Senhor alcance aqueles que o Senhor já planejou alcançar através dessa situação. Que o teu nome seja glorificado, Pai. Que a tua presença, Senhor, que não tem nada melhor, não tem nada mais importante, não tem nada mais valioso do que perceber a tua presença. Nós te pedimos, eu te peço, Pai, por favor, dê-se a conhecer a eles. Aumenta o nível da tua presença e permita, Pai, que eles te percebam de forma muito palpável, muito particular, durante esse tempo, principalmente. Nós apresentamos, eu apresento ele nas tuas mãos mais uma vez. Guarda-os e proteja-os. No nome que o Senhor deu. No nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, amém. amém, amém. Amém, Jefferson. Amém. Se o Saulinho me permite, Está vou dar permitido. Por favor, Enilce, por uma favor. palhinha aqui de como estamos aqui. Aí, Alan, quer falar alguma coisa? Obrigado por tudo aí. Tá sendo um pouco difícil. Deixa eu baixar o seu volume aqui. Peraí. Aí. Tá sendo um pouco mais difícil porque é uma coisa inesperada, né? Depois eu vou contar os detalhes naturalmente quando eu for pregar na igreja, se Deus quiser de novo. Mas dessa vez, uma coisa que quase nunca me pega, né? É a dor, porque as notícias são de que eu preciso
estabilizar uma parte do sangue para poder operar. Enquanto isso, eu estou aqui deitado, não podendo nem me mover, e o fêmur foi quebrado assim na cabeça, assim, e não tem jeito de fazer nada. É do jeito que eu estou aqui. E isso é mais difícil. Mas não é o fim do mundo, não, né? É como eu e Jefferson conversávamos um dia, e é por um pouco de tempo. Então, é um dia depois do outro. Então, obrigado por tudo. E graças a Deus, vamos juntos como casal aqui, como igreja, família. E o que sustenta a gente é só essa convicção absoluta de que, de fato, todas as coisas, boas e más, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E amar a Deus, eu amo, a Emilson também ama. E agradecemos muito por estarmos aqui, né? Podermos orar junto com vocês. Vamos caminhar como igreja. Os frutos virão em abundância. Em nome de Jesus. Obrigado. Beijão. Amém, Tchau. pastor Alan. Obrigada, irmãos, pelas orações. É o que tem nos sustentado, viu? Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Amém, Nilce. Amém. Amém. Amém, irmãos. Eu vou fazer um pouco diferente agora. Eu vou fazer uma oração pelo Brasil para a gente seguir no bom propósito e na sequência a gente já vai meditar, tá bom? Senhor, nós também, nesse lugar de intercessão, como temos feito aqui, oramos pelo Brasil e pedimos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, Deus. Especificamente agora, estava prestando atenção em tudo que está acontecendo e nas orações de hoje, olhando aí a, a Enilce e o Alan. Senhor, eu oro pelos casamentos no Brasil, Pai. Essa expressão que está tão destituída de virtude. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia das famílias, mas em especial dos casais que estão tão corrompidos por este século, Pai, e por praticamente nada, muitas vezes, escolhem romper com uma aliança. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor se manifeste na vida dos casais, dessa expressão que é o núcleo familiar. A partir de um casal vêm os filhos e constitui uma família. Senhor, eu oro pelos homens para que eles entendam esse lugar do sacerdócio. Eu oro pelas mulheres no Brasil para que elas entendam esse lugar de que o Senhor as constituiu como auxiliadoras. Senhor, eu oro para que essa expressão bíblica que traduz a natureza de um homem e de uma mulher, que se constitui uma aliança e um casamento, Pai, possa prevalecer no Senhor, a despeito de tudo aquilo que esse mundo se tornou, Deus. Ajude-nos como igreja eu te peço, Deus, a partir de nós, a começar em nós, a ser essa expressão que afirma, que acredita, que valoriza, que cuida de casamentos e de... Tá sem som. Acho que caiu lá a internet dele, vai mudar de rede. Voltou aqui, Aí. certo. Tava dizendo que são 7h40, 7h40, e aí agora a gente vai meditar, e se você precisar de sair, fique à vontade, porque normalmente as nossas reuniões vão até 7h40, mas nesse mês de janeiro tem se estendido um pouco. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15 hoje, porque hoje é dia 15 de janeiro, né? Tá ouvindo bem aí, Bonde? A voz tá constante agora? Tá ok? A conexão? Tá 99, Saulinho. Às vezes dá um cortezinho mais pequeno. Manda ver. Tá bom, vambora. Jesus dizendo, versículo 15, da seguinte forma: Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos,
porque tudo o que ouvi do meu Pai eu lhes dei a conhecer. Né? Amém, irmãos? Esse é o versículo 15. E nós estamos assim. Eu trouxe esse símbolo ali na segunda-feira, né? Quando nós nos detemos no versículo 12, depois 13, o 14 ontem e hoje o 15, como uma expressão de um aprofundamento, né? De níveis que vão se desenvolvendo e traduzindo profundidade, né? E isso foi se dando na medida em que nós chegamos ali no 12 para falar desse mandamento no singular. A gente falou do singular ali, do amar uns aos outros, né? E aí a gente chegou num segundo andar, né? Ou num segundo nível, talvez mais incomum para muitos de nós, que é quando Jesus vai dizer: ninguém tem maior amor do que este, do que dar a vida aos seus amigos, ou em prol, pelos seus amigos, né? Ontem nós falamos de forma tão, assim, específica sobre a obediência como um sinônimo de intimidade, né? E aí agora, no versículo 15, Deus entra em cena na pessoa de Jesus aqui, né? E vai nessa camada mais profunda, ele se coloca nessa relação e vai dizer o seguinte: eu tenho chamado você de amigo. Vamos falar de amizade hoje, irmãos? Tem que falar desse assunto. Esse é o assunto. A camada que nós chegamos, que foi sendo preparada nas outras instâncias, nos coloca agora num terreno bem próprio para a gente falar de um tipo de relação que nos compõe enquanto pessoas, ou que pode nos compor enquanto pessoas, que tem uma série de atributos. E é o que a gente vai pensar aqui agora nessa meditação, né? E eu começo então pensando com você o que Jesus, como ele se projeta aqui. E ele vai começar: olha, eu não te chamo de servo mais. Nessa camada, nessa instância, nesse lugar que você escolheu existir comigo, se você está acompanhando, né? Desde o versículo 1, videira verdadeira, pai agricultor, o ramo que está em mim, dá fruto, poda, né? E aí ele vai indo, sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, ele prepara toda uma realidade de relação comigo e com você. Chega aqui no versículo 12, essa realidade, então, ela vai sendo incitada num aprofundamento, e aí ele chega no 15 agora e vai dizer o seguinte: a partir de tudo isso, de toda essa verdade revelada a vocês, eu escolho, se você habita comigo aqui, nesse nível, é nesse nível aqui que eu te chamo de amigo. Eu não te chamo de servo. E aí, irmãos, naturalmente, o tema da amizade é um tema que eu tenho me que ele me pega de um jeito um pouco mais desafiador, sabe? Mas isso é um papo por uma outra hora. Mas fato é que Jesus chegando aqui, e eu olhando e meditando nisso aqui, eu me provoquei a pensar: ele tem me chamado de amigo. E aí eu retornei para mim e perguntei: e como eu tenho chamado ele? Naturalmente, é uma resposta que poderia ser rapidamente, né, devolvida a Deus no campo da linguagem, porque para isso nós não temos problema. Não tem problema para cantar, né? Para trazer palavras interessantes para as orações, para falar, enfim. O campo da linguagem, que é muito interessante, porque nos compõe enquanto humanos, né? Mas ele é interessante exatamente porque nem sempre a linguagem ela banca aquilo que de fato nós somos. Eu vou repetir, irmãos. Nem sempre a linguagem verbal vai bancar aquilo que de fato nós somos. E aí, pensando nisso, eu fiquei aqui me provocando mais ainda. A minha vida, a minha agenda, a minha rotina, a forma como eu organizo o meu tempo, está chamando Deus de quê? Esse é o ponto, irmãos. Porque ele me chamou de amigo. Ele me chamou, ele te chamou de amigo. A forma como eu vivo os meus dias, a forma como eu administro o meu tempo, a forma como eu me oriento na minha rotina, chama Deus de quê?
Essa é a provocação que você e eu não podemos isentar nessa manhã. O que que a sua vida tem chamado Deus? Talvez você está chamando Deus de seu servo. Você não está percebendo isso, né? Usando as mesmas palavras de Jesus, pode ser que você que está chamando Deus de servo, dizendo assim: ó, eu estou orando, eu estou indo na igreja, agora me serve. Faz o que eu quero. Talvez a sua vida está chamando Deus de um conhecido, distante, né? Quer dizer, você está se ocupando aí de chamar Deus de alguma coisa assim que você se aproxime e vai aos domingos, sabe? Aquela expressão religiosa que a gente gosta e sabe muito bem que funciona. Quer dizer, nós nos acostumamos, você se acostuma a ver aquela pessoa e você, bom dia, opa, opa, bom, 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 bom. Sabe o bom mineiro? Bom, bom. Talvez Deus é um bom pra você. Bom, Deus, bom. Pronto. Os meninos, tá bem? Tá bem. Bom. Os meninos tá bem. Tá tudo bom. Acabou. Talvez você chama Deus desse bom mineiro. Talvez Deus para você é essa expressão, né, de medo. A gente falou de temor aqui, né? Mas talvez você entende temor do Senhor como medo dele. Quer dizer, você se aproxima dele porque você tem medo de ir pro inferno, medo de ser castigado, medo que ele tire suas coisas. Já pensou Deus, né, te empurrar e você quebrar o fêmur, como o pastor Alan quebrou? Imagina. Então deixa eu dar um jeito de chamá-lo de uma forma que ele se sinta agradável. Irmãos, e a gente poderia ficar aqui a manhã toda pensando como nós temos chamado Deus com as nossas escolhas, como nós temos chamado Deus com as nossas vidas. Mas ele, nessa camada mais profunda, vai dizer o seguinte: eu tenho chamado vocês de amigos. Sou eu que estou chamando vocês de amigos. E aí ele vai nos ajudar a entender por que o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu tenho chamado vocês de amigos porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu lhes revelei. E aí nós estamos na metade para o final agora. Porque eu fiquei pensando nesse processo, né? Como é que é isso, né? Quer dizer, você sabe que uma das coisas mais curiosas, pelo menos que eu descobri na minha caminhada como pessoa, quando o assunto é amizade, né? É que uma das coisas mais. Isso eu olhando para a minha realidade, isso não é uma resposta evangélica aqui. Eu vou cortar. Troquei a internet aqui, agora vai. Agora vai. Estamos finalizando, tá? Estamos finalizando. Parte B da meditação, agora a gente encerra. Primeira parte, como é que eu estou chamando Deus? Ele me chamou de amigo. Como é que a minha vida, como é que as minhas escolhas tem chamado a pessoa de Deus? E isso aí não cabe, não é a linguagem verbal que vai bancar, não. É como as minhas escolhas, o que eu priorizo, como eu me relaciono com a circunstância. Acabamos de ouvir um testemunho aqui do Alain Denilson. Como eu me relaciono com as circunstâncias é que vai traduzir a minha resposta. Mas aí, vamos para o campo da amizade, como é que ele vai descrevendo aqui? Olha, eu te chamo de amigo, não te chamo de servo, porque servo não sabe o que o senhor faz, e eu tô te contando o que eu faço. E eu estava pensando nesse negócio, rapaz, achei interessante, eu tô te contando o que que eu faço, né? E aí, Bonde, eu tô com o seu rostinho aqui, porque eu vou vendo, se o seu rostinho paralisar, eu sei que a internet tá ruim. Mas na minha caminhada com essa expressão amizade, né? Eu tava falando assim, rapaz, o que que eu mais gosto de fazer quando eu tô com os meus amigos, quando eu tô com um amigo? Rapaz, é conversar. Rapaz, o que eu mais gosto, ou eu quero que você pense, quando você tá com uma pessoa que ela é realmente sua amiga, você quer sair pra falar, você quer sair pra conversar, você encontra momentos, se você puder, você cava um momento pra você estar com essa pessoa, pra você conversar, pra você falar, pra você ouvir.
Você está interessado no que a pessoa está vivendo, você está interessado no que ela está querendo trazer, você quer se dar a conhecer, porque você sabe que aquele é um lugar seguro, aquele é um lugar de intimidade, aquele é um lugar agradável, você tem uma sintonia ali. É um outro tipo de relacionamento. Isso é muito específico, é muito singular o que a gente vive quando o assunto é amizade. Jesus sabia disso aqui. E falou assim: eu quero sair com você para conversar, o meu Jesus mineiro, né? Eu quero sair com você para conversar. Fiquei lembrando aqui, né, nesse último ano, que eu mais apreciava em termos de relação de amizade é sair para conversar. E eu sou um cara que não. Eu sou mais reservado na minha natureza, mas quando o assunto era amizade, eu não tenho reserva. Eu não tenho reserva alguma. Tava pensando nisso. E olhando para Jesus. Irmãos, é isso que ele quer comigo e com você. E aí eu cheguei no ápice aqui, que eu quero fechar com isso para a gente poder concluir, né? Nesse sair para conversar, irmão, para gastar tempo. Isso naturalmente é sinônimo de intimidade, de relacionamento profundo, né, de dar a vida, como a gente está vendo aqui, né, nessa sequência. Sabe uma coisa muito interessante que só nesse lugar de amizade muitas vezes a gente vive? É nesse lugar, como diz a palavra de Deus e como Jesus vai traduzir aqui, né, é que a gente vai ouvir alguns segredos que só nesse lugar pode se contar. Tem coisas, aí eu tava pensando nisso, tem um tipo de conversa, de papo, de assunto tão íntimo, tão íntimo, tão íntimo, que só meu amigo sabe. Só ele vai saber. Tem uma forma de me expressar, de trazer o que eu sinto, ou de um projeto. Eu sou um cara que gosta de pensar e projetar. Isso eu puxei do meu pai, né? Meu pai é extremamente visionário, as coisas, não sei o quê, vou pensar. E eu sou assim um pouco. E tinha coisa que só pro meu amigo contava. Só pro meu amigo. Jesus é isso, irmãos. É nesse lugar que ele nos quer. É nesse lugar. E aí a provocação para nós, hoje a meditação ela tem que terminar com uma pergunta ecoando dentro de nós. É um ponto de interrogação que a meditação hoje vai trazer para nós. Quer dizer, como eu tenho chamado ele? E como eu tenho me relacionado? Que nível de intimidade eu existo com ele? E aqui é uma prova de fogo. Porque, naturalmente, se eu não tenho chamado ele de amigo, eu não vivo uma relação de amizade com ele. Ainda que ele tenha me chamado de amigo. Presta atenção, irmãos. Uma amizade, para ela existir, os dois têm que se chamar de amigo. Né? Ou seja, quem já não ouviu essa, né? Pegando uma pessoa do pavio mais curto, né? Ou num dia mais assim, você fala assim: Ô meu amigo, como é que você tá? Não, não sou seu amigo, não. Eu só te conheço. Não me chama de amigo, não, que eu não sou seu amigo, não. Talvez você tá falando assim para Jesus, né, irmão? Você não sabe. Jesus falou assim: eu te chamei de amigo. Eu tô nesse lugar com você. E talvez as suas ajudas falem assim: ô, não me chama de amigo, não. Me chama de amigo, não, porque eu tô cansado demais para orar. Ficar levantando 7 horas não dá. Domingo, igreja. Não, essa trenzaiada de dízimo, esse negócio de missões. Não, me chama de amigo, não. Vamos só viver uma relação aqui cordial e tá tudo bem. Talvez você tá respondendo assim para Deus, não tá percebendo. Para existir amizade, irmãos, preste atenção. Os dois precisam chegar no denominador comum de que nós somos amigos. Ele já escolheu o que ele quer. Você já escolheu o que você quer? Você já escolheu se você quer ser amigo dele? Você já escolheu se você está disponível a viver esse tipo de intimidade, a sair com ele? Ou vamos sair para conversar? Você já entendeu que ele vai ser o número de prioridade do seu WhatsApp, pensando na questão de amigo, né? Quer dizer, que você vai responder na hora que chegar? Que você está entendendo? O que eu estou entendendo dessa minha relação com Deus? E aí eu quero terminar com um livrinho aqui, eu vou ler só uma citaçãozinha, né? Esse livrinho aqui, ó. José Tolentino Mendonça, sabe quem me apresentou esse cara aqui? Foi o pastor Mateus, que esteve aqui. E ele que me deu esse livro. Nenhum caminho será longo para uma teologia da amizade. E aí eu vou voltar no caminho do Salmo 25 que a gente leu aqui, né? E aí o Tolentino vai dizer o seguinte, preste atenção, né? É, os nossos amigos fazem parte da nossa vida. O Edmar tá batendo uma parede aqui, mas aguenta a mão um pouquinho aí. Os nossos amigos. Aí a gente vai colocar a pessoa de Jesus aqui, né? Jesus e a minha relação com ele enquanto amigo, isso me compõe enquanto vida. Mas mais do que isso, ele alarga, ele conspira
para que a minha vida se torne mais clara e autêntica. Ele oferece leveza e profundidade. Ele me purifica na verdade. Ele tempera essa relação com humor. Ele insiste que ela é feita de um futuro. Futuro, como a gente ouviu do Alan agora, não tá voltando para casa, não é isso aqui. Nessa relação de amizade eu vou entendendo mais da eternidade. Os amigos, fechando, testemunham ao nosso coração que há sempre caminho. O amigo, esse amigo aqui, do 15:15, João 15:15, testemunha ao meu coração e ao seu coração que há sempre caminho e que nenhum caminho será demasiado longo. Amém, irmãos? Deus te abençoe em nome de Jesus e que você termine como eu estou, muito afetado e provocado por esse versículo, com perguntas e questionamentos sobre como eu tenho chamado Ele e que tipo de intimidade eu vivo com Ele, quais são os segredos dele que eu sei, que tipo de relação e de prioridade eu tenho estabelecido quando o assunto é um Deus amigo. Beijão e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, tchau. Valeu demais, tchau.